Bom, agora nós vamos estudar dois tipos de lançamento, tá? O lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Esses dois movimentos, eles são a composição do MU com o MRUV. De que forma? A gente vai começar com o lançamento horizontal, tá? Vou colocar aqui, ó, lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? É uma situação em que eu tenho um objeto que vai ser lançado para frente, mas ao mesmo tempo ele vai cair. Por exemplo, imagina que você tem aqui a sua mesa, tá? Aí eu vou jogar uma clica, sei lá, uma bolinha. Eu vou jogar uma bolinha aqui, ó, na horizontal, tá? Da esquerda para a direita. Essa bolinha vai fazer um movimento retilíneo aqui em cima da mesa. Beleza. Só que quando chegar na borda da mesa, de conta que aqui é o chão. Quando chegar na borda da mesa, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela não vai cair? Mas fazem na casa de vocês. Se vocês jogarem uma bolinha, solta a bolinha daqui, joga para frente. Quando ela chegar aqui na borda, o que vai acontecer? Ela vai cair assim, ó, totalmente na vertical? Não, não é isso que vai acontecer. Ela vai cair assim, ó. Ela vai continuar o movimento dela para frente, mas também vai cair. Ou seja, ela vai unir dois movimentos, o horizontal com o vertical. Ela vai fazer esse trajeto aqui, ó. Vou colocar saindo da bolinha, né? Ela vai fazer esse trajeto aqui. Ela vai continuar indo para frente, porque ela já estava inicialmente indo para frente, então ela vai continuar avançando horizontalmente, mas ao mesmo tempo, por conta da força gravitacional da Terra, ela vai cair. Então, como ela vai para frente e para baixo, em cada um desses momentos aqui, ó, ela tem uma composição de movimentos, tá? E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Essa bolinha vai para frente, se ela estava aqui em movimento uniforme, ela vai continuar em movimento uniforme, certo? Mesmo que não estivesse. A partir do momento que ela perde aqui, ó, o contato com o chão, ela vai continuar indo para frente em movimento uniforme. Então, eu digo que na horizontal, essa bolinha vai ter um movimento uniforme, ou seja, a velocidade dela vai ser constante. E na vertical, lembra que a gente estudou queda livre? Na vertical, como é que é o tipo de movimento da queda livre? É uniformemente variado, né? Então, na vertical, aqui ó, esse vetor que vai fazer com que essa bolinha desça, ela vai ter um movimento uniformemente variado. Então, a velocidade dela aqui, eu vou chamar de Vx, tá? E a velocidade dela aqui, eu vou chamar de Vy. Quando eu juntar esses dois vetores, eu vou ter o vetor velocidade dela, que vai ser o V aqui, ó. Certo? Então, o V é a soma vetorial de Vx com Vy. Lembra que a gente estudou na aula anterior decomposição de vetores? O vetor velocidade, então, tem as componentes Vx e Vy. Mas tem um detalhe. Vx é a componente da velocidade no eixo horizontal. Então, Vx vai ser constante. Vx é constante. Ou seja, a velocidade inicial que eu dei para a bolinha aqui, eu vou chamar de Vx, porque está no eixo horizontal, né? Então, a velocidade inicial aqui, ó, da bolinha, vai ser no eixo x e vai ter sempre o mesmo valor. E a velocidade no eixo y? A velocidade no eixo y aqui, inicial, eu vou dizer que é zero, porque no início ele não tinha velocidade na vertical aqui, ó. Agora, quando o objeto começa a cair, essa velocidade aqui na vertical, como tem aceleração da gravidade, vai começar a aumentar. Começa do zero e começa a ter valores depois. Vai começar a aumentar. Então, a velocidade no eixo y, ela não é constante. Ela aumenta o seu módulo à medida que o objeto vai caindo. Certo? Então, quando ele tiver um impacto aqui com o chão, ele vai ter um Vx, que já tinha o mesmo Vx, e um Vy maior do que ele já tinha, que era zero. Ok? De forma que quando eu somar Vx e Vy, eu vou ter o vetor velocidade da minha bolinha, dessa vez um pouco maior, né? Porque a queda faz com que aumente a velocidade do objeto. Ok? As equações do movimento são aquelas que vocês já conhecem. A do MU é a do sorvete, S igual a S0 mais VT. E a do MUV
é do movimento uniformemente variado. Tem a do S, que é o sorvetão, tem o Voat e tem o Torricelli, tá? Então, aqui vocês vão ter uma equação, que você já conhece, a gente já estudou, e aqui vocês vão ter outras 3 equações que também nós já conhecemos e já estudamos, ok? A diferença é que a gente vai agora acoplar o estudo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado nos lançamentos, que são o horizontal, e na próxima aula o que eu vou explicar que é o movimento oblíquo, ok? Para vocês entenderem melhor, a gente vai resolver agora 2 exemplos. Os exemplos são lá na página 170. Eu vou começar com o R 63. Deixa eu ver, tá meio escuro. 63. Ele diz o seguinte: um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se de determinado local para lançar um pacote com alimentos e medicamentos. A que distância x, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas? Então, olha a situação. Eu vou ter um avião vindo aqui. Ele está vindo com uma velocidade aqui de 50 metros por segundo. O que vai acontecer? Nessa situação aqui, nesse instante aqui, ele está numa altura de 700, perdão, ele não me dá a altura, né? Me dá 720 metros. E aí ele quer soltar mantimentos aqui para que chegue a determinadas pessoas. Essas pessoas, elas estão aqui, ó. Vou colocar o chão aqui. As pessoas estão aqui. Se ele soltar os objetos que ele quer soltar, quando estiver em cima das pessoas, os objetos não vão cair verticalmente, né? Eles vão cair fazendo aquela parábola que eu expliquei antes. Então, o que tem que acontecer? Ele tem que soltar antes de chegar até elas. Por quê? Porque a trajetória dos objetos para quem está aqui embaixo, ela vai ser assim, ó. Vai formar uma parábola, né? Então, a questão quer que vocês descubram que distância horizontal esse avião tem que soltar os objetos para que atinja essas pessoas. Ok? A gente tem aqui a composição de 2 movimentos. A gente tem o movimento horizontal e o movimento vertical. Lembrando, na horizontal é movimento uniforme e na vertical é movimento uniformemente variado. Mas aqui tem uma informação muito importante. O mesmo tempo que o objeto, que o pacotinho aqui que ele vai soltar, né? O pacotinho que o avião vai soltar. O mesmo tempo que ele leva para cair de uma altura de 720 metros, ele leva para alcançar essas pessoas na horizontal aqui. Então, eu vou dizer que o tempo de queda é igual ao tempo de alcance, tá? O que? De queda, o A de alcance. Então, o tempo que vai levar para cair de 720 metros é o mesmo tempo que vai levar para alcançar as pessoas que estão a uma determinada distância horizontal aqui, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular esse tempo que ele leva para cair, porque eu sei a altura e a gente já sabe do movimento vertical. Se eu conheço a altura, eu sei o tempo de queda. E aí, eu vou saber o tempo que ele leva para fazer esse alcance horizontal. E se eu sei o tempo que ele leva para fazer o alcance horizontal e sei a velocidade que ele está horizontalmente, porque essa velocidade aqui é horizontal. O pacote, quando cair, ele vai ter uma velocidade no eixo X, que é a mesma velocidade que estava o avião, né? E aí ele vai continuar por inércia indo para frente e por atração gravitacional caindo. Se eu sei a velocidade no eixo X e eu sei o tempo que ele leva para fazer esse percurso horizontal, eu consigo descobrir a distância que ele percorreu, certo? Então, eu vou apagar aqui para a gente calcular segundo esse caminho. Calcular o tempo que eu levaria para cair de uma altura de 720 metros e calcular a distância que eu percorreria utilizando esse mesmo tempo, porque o tempo de queda é igual ao tempo de alcance. Aqui embaixo, a gente vai chamar de alcance. E aqui a gente chama já de altura. Então, eu vou dar só um pause para apagar o quadro e a gente já continua. Então, vamos pensar agora na descida do objeto. A descida, eu estou pensando verticalmente. Na vertical, que tipo de movimento que a gente tem? Movimento uniformemente variado.
Eu vou calcular o tempo de queda. Então, o objeto vai cair de uma altura de 720 metros. Vamos lá. Determine, então, o tempo que ele leva para cair. Lembra que a gente estudou no movimento vertical, que para a descida a gente colocaria o eixo apontando para baixo, nosso referencial apontando para baixo. Então, colocando o referencial apontando para baixo, o nosso G, que é a aceleração da gravidade, ficaria positivo. Quem não lembra disso, volta lá nas aulas anteriores, tá? E eu quero calcular tempo de queda. O tempo de queda. Que equação que eu vou utilizar? Lembra do sorvetão transformado para movimento vertical? Era assim, né? Ó, onde o H seria a altura, nesse caso 720 metros. A altura inicial, como a gente colocou o nosso referencial apontando para baixo, lembra lá do movimento vertical? A altura inicial é 0. Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei um Y? Estou trabalhando com vertical. Então, agora que a gente tem composição de movimentos, a gente tem que separar a velocidade no eixo X e no eixo Y. No eixo Y, a velocidade inicial era 0, porque o avião estava vindo horizontalmente. Quando o objeto começa a cair, ele não tem velocidade no eixo Y. Então, a velocidade no eixo Y é 0. Aqui faltou o T, né? Vezes o T, mais, quem é o nosso G? 10 vezes o T ao quadrado sobre 2, que é o que eu quero descobrir, né? O T. Então, vai ficar 720 igual, aqui cai fora, 10 dividido por 2, 5, vezes t ao quadrado. Passo 5 para cá dividindo e depois tira a raiz quadrada. Isso vai dar raiz quadrada de 144, que vai ser de 12 segundos. Então, esse objeto que caiu do avião vai levar 12 segundos para chegar até as pessoas, ou seja, para cair de uma altura de 720 metros. Esse é o nosso tempo de queda, lembra? Tempo de queda. Agora eu vou dar um pause, a gente vai pegar esse tempo de queda de 12 segundos e vai aplicar no movimento horizontal, para a gente saber que alcance esse pacote teve em 12 segundos. Como agora é alcance, estou trabalhando com eixo horizontal. E na horizontal, nosso movimento é uniforme. Que equação que eu tenho de movimento uniforme? S igual a S0 mais VT. Qual V que é esse? Lembra? A velocidade ela vai ter a componente no eixo X e a componente no eixo Y. Aqui eu estou falando em horizontal, então é no eixo X. O alcance, quando eu tinha o desenho aqui ó, do avião, esse é meu avião. O pacotinho caindo do avião. Aí ele fazia uma trajetória assim. Eu tinha aqui o chão e aqui eu tinha a altura. O alcance é esse daqui, ó. Eu vou considerar que aqui, quando o pacote foi lançado, no meu referencial aqui, a posição inicial dele era 0. E aqui, onde ele alcançou, eu vou ter uma posição final, tá? Então, eu vou chamar aqui de S, que é o que eu quero descobrir, e a posição inicial dele era 0. Que velocidade que eu vou usar aqui? A velocidade no eixo X. Lembra que eu falei que a velocidade que ele tinha aqui do avião é aquela que vai acompanhar o pacote? E ela é sempre constante? Então, a velocidade no eixo X do pacote ao longo de todo esse percurso, ela é a mesma que ela tinha no avião. A velocidade que ela tinha no avião era de 50 metros por segundo, tá? E quanto tempo vai levar para que esse objeto chegue até as pessoas que estão aqui? Aqui estão as pessoas. O mesmo tempo que levou para cair de 720 metros. Então, o tempo que a gente calculou antes era de 12 segundos. Então, aqui é só fazer S igual, o 0 cai fora, 50 vezes 12, 600 metros. Então, o avião tem que soltar esse pacote aqui quando faltarem 600 metros horizontalmente para ele atingir as pessoas, ok? Ainda na página 170, a gente vai resolver o exercício R64. Opa. Ele diz o seguinte: uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Então, é como se eu tivesse a mesa aqui, o chão aqui. Aí vai vir uma esfera rolando aqui, né?
para a direita. Quando ela abandonar aqui, ó, a mesa, ela vai ficar sujeita à ação da gravidade apenas. Ela vai fazer uma trajetória aqui, ó, de um arco de parábola. A questão me diz que a velocidade que ela tinha aqui era de 10 metros por segundo, antes de abandonar a mesa, né? E o alcance aqui, ó, o ponto onde ela tocou o chão, fica a uma distância de, deixa eu olhar aqui, 5 metros do pé da mesa. Aqui é o pé da mesa, né? Então, fica aqui a uma distância de 5 metros, certo? O que vai acontecer? Ao mesmo tempo que ela vai atingir 5 metros horizontalmente, ela vai cair da altura da mesa, aqui que eu não sei qual é, mas ela vai fazer isso simultaneamente, tá? Os dois movimentos simultâneos, horizontal e vertical. Vamos lá. Lembrando que na horizontal o movimento é uniforme e na vertical o movimento é uniformemente variado. Aí a letra A diz para vocês calcularem o tempo de queda da esfera. Tempo de queda da esfera. Vamos lá. Eu não sei a altura para calcular o tempo de queda, mas eu sei o alcance. Eu sei que ela vai percorrer 5 metros horizontalmente. Então, o mesmo tempo que ela tem de queda, a gente já sabe que é o tempo de alcance. Então, se eu calcular o tempo de alcance, eu vou descobrir o tempo de queda sem problema nenhum. Eu vou usar, então, aqui o movimento na horizontal. Por quê? Porque a informação que eu tenho é de alcance, é na horizontal. Na horizontal, movimento uniforme. Qual é a equação que a gente tem para movimento uniforme? Somente essa, né? Vamos lá. O V, eu tenho que discriminar quem é. É o Vx ou o Vy? Eu estou na horizontal, então esse é o meu Vx. E a velocidade que a bolinha tinha quando soltou a mesa era só na horizontal, né? Então, essa velocidade que eu tenho aqui é Vx. Vamos lá. Colocando nosso referencial, né? De onde ela sai a onde ela chega, eu tenho uma posição inicial, vou chamar de 0, e onde ela chega, eu vou chamar de 5 metros. Tá? Para a gente ter um início e um fim aqui, vocês sabem que em física sempre tem que ter inicial e final. Então, o meu final aqui é 5, o meu inicial é 0, esse 5 não parece um 5. O meu Vx é 10, e o t que eu quero descobrir aqui, eu vou chamar de tempo de alcance, lembrando que ele é o mesmo que o tempo de queda. Vou cortar esse 0, passar o 10 dividindo. Então, o meu tempo de alcance vai ser de 0,5 segundos. Então, ela vai alcançar 5 metros em meio segundo. Só que ela também vai cair dessa altura aqui em meio segundo. Então, o tempo de alcance é igual ao tempo de queda, certo? A letra B pede o seguinte, a altura da mesa. Bom, a questão não me deu a altura. Eu vou ter que calcular essa altura. Só gravando aqui, deixa eu anotar aqui do cantinho, que o tempo de queda, que é igual ao tempo de alcance, é de 0,5 segundos. Para a gente não perder essa informação, porque eu vou apagar aqui a letra A. Vamos agora para a letra B. A letra B pede para a gente calcular essa altura aqui, tá? A altura é vertical. Então, eu vou usar minhas informações de movimento na vertical. Eixo Y. Na vertical, eu tenho movimento uniformemente variado. Quais são as equações de movimento uniformemente variado? Eu tenho a da velocidade, a da altura e a do Torricelli. Como eu quero calcular a altura, a da velocidade não me adianta. Tem que ser ou a da altura ou a do Torricelli. Como eu não sei a velocidade final, não pode ser Torricelli. Eu vou usar o sorvetão. Equação que a gente já conhece. Vocês já trabalharam com ela. Agora mudada para a altura, né? Lembrando que é queda, descida. Lá no movimento vertical a gente combinou de colocar o referencial apontando para baixo. Então, a altura final é a altura que eu quero descobrir. A altura inicial vai ser 0, né? Coloco o referencial ali em cima. Que velocidade que é essa? É a velocidade no eixo Y. Eu estou trabalhando na vertical. Qual é a velocidade inicial no eixo Y aqui, ó? Quando a bolinha começa a cair, ela não tem velocidade no eixo Y. Eu vou dizer que é 0. O tempo eu até sei, né? Que tempo que é esse? É o tempo de queda, que a gente calculou aqui e deu 0,5 segundos. O G é 10, positivo, porque a gente colocou o referencial apontando para baixo. Na descida a gente combinou isso. Vai ficar pequenininho aqui. Deixa eu tentar ajeitar para caber no quadro. Vamos lá. O 0 da altura inicial, o 0 da velocidade, 0,5 do tempo, o G, que é 10 positivo,
o 0,5 do tempo ao quadrado sobre 2. H igual 0 cai, 0 vezes 0,5 cai, vai sobrar o quê? 10 vezes 0,5 ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 0,25 sobre 2. Então, eu vou ter aqui 10 vezes 0,25, 2,5, dividido por 2, 1,25 metros. Então, essa é a altura da minha mesa, certo? A letra C pede o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Cuidado, ela pede o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Essa bolinha, quando chegar aqui embaixo, ela vai ter um Vx e um Vy, certo? Deixa eu anotar aqui que a gente calculou a letra B, que eu vou apagar a letra B. Beleza. Ele não discrimina na letra C se ele quer o Vx ou se ele quer o Vy. Ele diz que ele quer o vetor velocidade. Quem é o vetor velocidade? É o resultado de Vx e de Vy. Vou chamar de V aqui, que é o que pede na letra C. Só que como é que a gente faz para calcular o módulo de um vetor quando eu conheço as componentes dele? Faz a soma vetorial, lembra? Vx mais Vy. Só que não algebricamente, eu faço vetorialmente. Então, vamos lá. Não vamos confundir. Letra C. Eu quero descobrir o vetor velocidade quando ela chega no ponto mais baixo, quando ela alcança o chão. Que é esse V aqui, ó. O vetor velocidade. Que vai ser a soma do vetor Vx com o vetor Vy. Mas eu não sei o vetor Vy. Eu sei o vetor Vx. Sei ou não sei o vetor Vx? Sei. Porque Vx é constante. Vx sempre vai valer 10, porque está na horizontal. Horizontal é movimento uniforme. Então, Vx eu sei que é 10. E o Vy? Eu tenho que calcular o Vy. Quem vai ser o Vy aqui embaixo? Considere o início aqui e o fim aqui e calcula o Vy. Eu posso usar, por exemplo, a equação da velocidade. Essa aqui, ó. Lembrando que Vy eixo Y tem um movimento uniformemente variado, né? Então, aqui, ó, eu vou chamar de V no eixo Y e V0 no eixo Y. Vy é aqui embaixo. Então, eu quero descobrir o Vy. O V0 no eixo Y era 0. O G é 10 positivo. Que tempo que eu vou usar? O tempo de queda, né? Então, qual é o tempo de queda? 0,5 segundos. Então, o Vy vai ser 5 metros por segundo. Beleza, eu sei que o Vx aqui vale 10 e o Vy aqui vale 5. O vetor de velocidade vai ser a soma direta dos dois? Só fazer 10 mais 5? Não, né? Lembra? Quando os vetores que eu vou somar têm um ângulo de 90 graus entre si, eu uso o teorema de Pitágoras. Então, o vetor velocidade ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Lembra? Vetor velocidade ao quadrado vai ser 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai dar 100 mais 25. Então, o vetor velocidade vai ser raiz quadrada de 125, que vai dar aproximadamente 11,2 metros por segundo. Tranquilo? Então, cuidado, né? Ele pede o módulo do vetor velocidade resultante ali no final, né? Então, a velocidade resultante vai ser a soma de Vx com Vy, só que a soma é vetorial. Certo?